Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes e nós vamos falar um pouco a respeito de um tema recentíssimo que está agitando aí a comunidade científica e que provavelmente vai se refletir nos vestibulares e no Enem de 2018. É a nova definição de mol que a IUPAC colocou a partir de janeiro desse ano. Algumas pessoas sabem, outras não, mas vamos recordar um pouquinho qual era a definição de mol antes de janeiro de 2018. No caso, mol é uma quantidade de matéria que contém as mesmas entidades elementares presentes em 0,012 kg de carbono 12. Essa era a definição até então. E agora a IUPAC fez uma alteraçãozinha e nós temos uma nova definição de mol, que nós vamos ver no próximo slide. De acordo com a nova definição de mol, que a IUPAC recomenda a partir desse ano, um mol é uma unidade do sistema internacional que representa uma quantidade de substância. Um mol contém exatamente 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares dessa substância. Mas ninguém vai usar esse número, ok? Nós vamos utilizar 6,02 vezes 10 a 23 e, na maior parte das vezes, 6 vezes 10 a 23. Esse é um número de Avogadro, tá? O constante de Avogadro que você já conhece há um certo tempo. Pois bem, para exemplificar isso, eu coloquei aqui três situações diferentes de três materiais diferentes. Primeiro caso, 1 mol de carbono é a quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 1 mol de água é a quantidade de água que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de sulfato é a quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 a 23 íons sulfato. Você percebe que conforme o material que eu estou trabalhando, aquela entidade elementar muda. Carbono, eu tenho átomos de carbono, água, eu tenho moléculas de água, e íon sulfato, eu vou estar trabalhando com cargas agora, com espécies iônicas, mas não tem nenhuma diferença, ok? Então, quando a gente fala de entidades elementares, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu escrevo para não errar o conceito. Vamos ver o próximo quadrinho, que está relacionado agora com as massas que você também já conhece. 1 mol de carbono corresponde a 12 gramas de carbono. Esse valor não mudou, continua a mesma coisa, prefeito de exercícios. Você vai pegar aquele valor que você vê na tabela periódica para massa do elemento, só que aquilo está em U. Você vai transformar no grama e vai trabalhar com os valores de referência que você sempre teve. 1 mol de carbono, de novo, 12 gramas de carbono. 1 mol de água, 18 gramas de água. 1 mol de sulfato, 96 gramas de íon sulfato. Por que desses valores? Porque nesses valores eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares de cada um desses materiais. E aqui vocês podem ver aquela linha que nós pedimos para vocês colocarem na hora de resolver exercícios sobre mol. No primeiro caso, 1 mol de carbono corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono e ele tem uma massa de 12 gramas. Ou melhor, 12 gramas de carbono contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono e isso corresponde a 1 mol de átomos de carbono. Eu vou ter a mesma coisa se repetindo para as moléculas e íons. No caso, molécula de água, 18 gramas de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, e isso corresponde a 1 mol de moléculas de água. 96 gramas de íon sulfato é uma quantidade de matéria que corresponde a 1 mol de sulfato, e ali dentro eu vou encontrar 6,02 vezes 10 a 23 íons sulfato. Ficou faltando para essa linha ficar mais completa, no caso de gases, colocar também o volume molar nas condições do exercício ou na CNTP, que você já decorou que 1 mol de gás corresponde a 22,4 litros. Mas isso a gente vai trabalhar numa outra aula. Pois bem,
como nós acabamos de ver, essa alteração não foi algo que transformou muito o conceito de mol. Muita gente já achava que mol era exatamente isso, e no caso da resolução de exercícios, nada muda, a não ser que tenha algum tipo de pergunta relativo ao conceito mol. Daí você vai ter que ter um cuidado um pouco maior na hora de responder com essa nova alteração que foi colocada pela IUPAC. No mais, é resolver o exercício de mol exatamente como você resolvia até o ano passado, ok? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.